Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Sou o Diogo Baldino, professor de matemática do 7º ano, e hoje nós vamos trabalhar o volume 2 do livro didático de vocês, Multiplicação e Divisão de Números Inteiros. Então pegue o livro didático de vocês, caderno de matemática, lápis, caneta e borracha, e vamos nessa. Multiplicação de números inteiros. Então, para que a gente dê continuidade ao conteúdo, falta a gente aplicar as duas operações básicas que estão faltando. Nós vimos a soma e a subtração, agora falta a multiplicação e divisão. Então, a multiplicação de números inteiros é nós aplicarmos o conceito de você multiplicar um número positivo com um positivo que vocês já sabem, ou, como estão nos exemplos aqui, um número positivo multiplicado um negativo. Note que a partir de agora, nós não iremos mais utilizar esse sinal de x aqui para multiplicação. Será utilizado com mais recorrência o sinal pontinho. Então, lembre-se, o pontinho também indica uma multiplicação. Para que a gente investigue a multiplicação de inteiros, a gente vai usar um problema. Joana foi ao banco para solicitar 5 empréstimos no valor de R$100. Então, pense, se você empresta do banco, você deve para o banco. Então, imagine que cada parcela de 100 vai ser indicada por um sinal negativo. 5 dívidas de R$100. Então, se você solicita 5 empréstimos, é a mesma coisa solicitar 5 dívidas. Então, 5 dívidas, a gente vai fazer uma soma de 5 números negativos. Uma dívida de 100, somando com outra dívida, com outra, dá quanto? Uma dívida de 500. E a multiplicação nada mais é que soma de parcelas iguais. Que parcela igual que eu tenho? Menos 100. Quantas vezes o menos 100 aparece? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho a multiplicação 5 vezes menos 100, menos 500. Note que a resposta a gente já sabia que era menos 500. O que é interessante vocês perceberem é que o resultado numérico não muda. 5 multiplica 100 vai dar a resposta 500. A diferença é que a resposta é negativa. Por quê? A gente vai investigar mais para frente. Então, nós vimos que a multiplicação de inteiros, numericamente, ela não muda. O que vai mudar é o sinal. Então, vamos investigar agora qual é o sinal correto nas multiplicações. Vamos utilizar a lógica para responder. Pense em 4 multiplicações que a gente já sabe a resposta. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, mais 3 no caso, está falando positivos, 3 vezes 2 mais 6, 3 vezes 3 mais 9. Então, pegando a tabuada do 3 ali, se vocês olharem o lado esquerdo, nós temos a multiplicação e o lado direito as respostas. Note que se eu for olhar de cima para baixo, o que eu tenho? 9, 6, 3, 0. Eu tenho uma sequência de 3 em 3 em que está diminuindo. Então, vamos olhar aqui o que está acontecendo no lado esquerdo. Eu tenho 3 fixo, mas eu tenho uma sequência que também está diminuindo de 1 em 1. Note, aqui eu tenho 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, e eu tenho as respostas 3, 6 e 9. Se eu olhar de cima para baixo, eu vejo uma diminuição. 3, 2, 1, 0, 9, 6, 3, 0. Números abaixo de 0 são negativos, então para cá eu teria menos 1, menos 2, menos 3. Mas antes disso, note, uma coisa que vocês já faziam desde sempre, que quando eu tenho multiplicação de positivo, ou seja, quando eu tenho 2 números positivos multiplicando, o resultado também é positivo. Então a gente tem a primeira regra dos sinais aqui. Vamos ver agora o que acontece quando eu coloco um número negativo na jogada. Se eu continuar essa sequência, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, continuando multiplicando por 3. Bem, que resposta que eu vou ter? Se você pegar a lógica passada, eu tenho 3 dívidas de menos 1, então eu vou ter no total menos 3. Eu vou ter 3 dívidas de menos 2, então eu vou ter no total menos 6. Eu tenho 3 dívidas de menos 3, então eu vou ter no total menos 9. Ou, vamos usar a lógica da sequência. 9 diminui 3, fica 6, diminui 3, fica 3, 3 menos 3, fica 0. E se eu diminuir 3 de 0, o que eu tenho? Menos 3. Então, se eu diminuir mais 3 ainda, eu devo 3, diminuo 3, fico devendo 6, fico com menos 6. E se eu tenho menos 6 e eu diminuo 3, fico com menos 9. Note que do lado esquerdo eu tenho uma sequência de números inteiros de 1 em 1, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e as respostas seguem a tabuada que é de 3 em 3. Então, é 9, 6, 3, 0, diminui 3, menos 3, menos 6, menos 9. Então, aqui a gente tira o segundo jogo do sinal. Quando eu tenho um número positivo multiplicando um negativo, eu tenho resposta negativa. Então, nós temos os nossos 2 jogos dos sinais ali já respondidos. E eu vou trocar a ordem da multiplicação. Lembre-se, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 também. Então, eu só troquei a ordem. Note que o 3 que estava do lado esquerdo agora está do lado direito. Isso não vai mudar a resposta. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 3 é 6, 1 vezes 3 é 3, 0 vezes 3 é 0. Vou fazer a mesma coisa, note, 3, 2, 1, 0, e depois eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3. É a mesma sequência. O que vocês acham que vai acontecer com as respostas? Vai mudar? Não pode mudar as respostas. Por quê? Olha a sequência das respostas. 9, 6, 3, 0. Diminuo 3, menos 3.
Diminuo 3 de novo, menos 6. Diminuo 3 de novo, menos 9. E aí a gente tem a terceira regra do sinal. Quando eu tenho um número negativo multiplicando um positivo, eu tenho a resposta negativa. E agora falta o nosso último caso de jogo do sinal. Temos já 3 jogos dos sinais respondidos, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos. Qual que está faltando? Menos com menos. O que acontece quando eu tenho 2 números negativos se multiplicando? Então, note que eu peguei uma das respostas que estavam lá. Nós vimos anteriormente que menos 3 vezes 3 dá menos 9. Então, o que vai acontecer? Eu vou fixar o menos 3 e vou fazer uma sequência com os positivos, diminuindo. Então, pelas respostas anteriores, menos 3 vezes menos 3 é menos 9, menos 3 vezes 2 é menos 6, menos 3 vezes 1 é menos 3 e menos 3 vezes 0 é 0. Vamos tentar seguir a lógica numérica. Eu estou diminuindo os números e fixando o menos 3, tudo bem? 3, 2, 1, 0. O que está acontecendo com as respostas? O resultado está aumentando. Note, de 9 para menos 6, eu aumentei 3. De menos 6 para menos 3, eu aumentei mais 3. De menos 3 para 0, eu aumentei 3. Então, pela lógica, se eu continuar a sequência, ir com ela para frente, então, os próximos termos da sequência são 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. O que está acontecendo com a resposta? A resposta está acontecendo ao contrário. Está aumentando de 3 em 3. Então, menos 9, menos 6, menos 3, 0. Nota que a sequência está crescendo de 3 em 3. Então, de 0 para crescer 3, o meu próximo termo é 3, 6 e 9. Note que o sinal mudou, mas ela segue a mesma lógica da sequência, a gente não está inventando nada aqui. E aí nós temos o quarto resultado e o último dos jogos dos sinais. Quando eu tenho 2 números negativos se multiplicando, resulta em um positivo. Ó, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Outra explicação para isso é que vocês já viram lá em soma de subtração de inteiros. Quando o sinal de menos está na frente de um número, ele significa oposto. E essa explicação de oposto é válida também na multiplicação. Olhem aqui, por exemplo, esses dois aqui, lembre que o sinal de mais confirma. Confirma o mais dá mais. Confirma o menos dá menos. Tudo bem. Agora note quando o sinal de menos está na frente. Oposto de mais é menos. Oposto de menos é mais. Então, os jogos dos sinais não podem ser diferentes do que vocês já aprenderam de oposto simétrico. Pegando todos os 4 jogos dos sinais, então, de uma forma resumida e bacana, os jogos dos sinais, nós temos que sinais iguais resultam em positivo. Isso quer dizer o quê? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais também. E sinais diferentes resultam em números negativos. Com a regra dos sinais em mente, vamos para um exemplo. Na página 8, exercício 2, complete a tabela das multiplicações. Então, você tem que fazer a multiplicação ali de número a número, que se encontram na tabela. Olha o primeiro. Menos 2 mais 1. Jogo do sinal sempre. Uma dica que eu dou é, quando você faz a multiplicação de inteiros ou de qualquer número, sempre faça o jogo do sinal primeiro. Menos com mais, menos. 2 vezes 1, 2. Olha, na mesma linha, a gente vai seguir sempre na mesma linha. Menos 1, menos 4. Menos com menos, mais. 1 vezes 4, 4. Menos 1 e 5. Menos com mais, menos. 1 vezes 5, 5. Próximo. 1 menos 1, menos 3. Menos com menos, mais. 1 vezes 3, 3. Olha a segunda linha. Mais 10 mais 2. Mais com mais, mais. 10 vezes 2, 20. Mais 10 e menos 4. Mais com menos, menos. 10 vezes 4, 40. Mais 5 e mais 10. Mais com mais, mais. 5 vezes 10, 50. Mais 10 e menos 3. Mais com menos, menos. 10 vezes 3, 30. Menos com mais, menos. 20 vezes 2, 40. Resposta final, menos 40. Menos com menos, mais. 20 vezes 4, 80. Resposta, mais 80. Menos com mais, menos. 20 vezes 5, 100. Resposta final, menos 100. Menos com menos, mais. 20 vezes 3, 60. E a última linha, mais 50 com mais 2, eu vou ter mais 100. Mais com mais dá mais, 50 vezes 2, 100. Mais com menos, menos. 50 vezes 4, 200. Resposta final, menos 200. Mais com mais dá mais, 50 vezes 5, 250. E a última, mais com menos dá menos, 50 vezes 3, 150. Resposta final, menos 150. Continuando na página 10, vamos ver um outro exemplo. Milene e Miguel precisam ver multiplicação. Menos 6 que multiplica menos 3 que multiplica mais 4. Observe como cada um começou a resolução. Termine de resolver as multiplicações que Milene e Miguel começaram a fazer e responda as questões. Bem, a Milena, faltou ela resolver aqui. Menos 6, menos 12. Tudo bem? Menos com menos vai dar mais. 6 vezes 12, nós temos a resposta mais 72. E o Miguel, pela maneira que ele fez as contas, terminou em 18 vezes 4. 18 vezes 4 também é 72. Note que deu a mesma resposta e tinha que dar. Os dois fizeram corretamente. Então, nós temos que a resposta de ambos foi 72. Agora, por que isso acontece?
Pelo que a gente já sabe, a ordem dos fatores não altera o produto. Note que a Milena primeiro multiplicou menos 3 menos 4, que deu menos com mais menos, menos 12. E o Miguel resolveu primeiro menos 3 menos 6, menos com menos mais, 6 vezes 3, 18. E repetiu os números que não efetuou. Então a resposta tinha que ser a mesma. Não tem segredo isso. Então o nome dessa propriedade é propriedade associativa da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. Tendo as duas multiplicações feitas pela Milena e pelo Miguel, eu vou ensinar vocês mais duas maneiras de fazer multiplicação de mais termos. Então, quando você tem a mesma multiplicação, nada impede que você escolha os termos que você queira. Então, primeiro eu vou fazer o que está destacado. Menos 6 que multiplica mais 4. Menos com mais dá menos. 6 vezes 4, 24. E eu repito o menos 3 que eu não fiz a multiplicação. Menos com menos dá mais. 24 vezes 3, 72. Note que a resposta é a mesma. Outra maneira é você fazer o jogo do sinal de uma vez só. Note que precisa de mais atenção. Menos com menos dá mais com mais dá mais. Então, eu sei que a resposta é positiva. De novo, ó, menos com esse menos dá um mais, que você pode anotar aqui em cima, mais com mais dá mais. Então, eu sei que a resposta é positiva. Agora é só você fazer a multiplicação de uma vez só. 6 vezes 3 vezes 4, 72. Página 10, uma propriedade muito importante que é a propriedade distributiva da multiplicação. O que é propriedade distributiva? Significa o quê? Quando o número está na frente de um parênteses, multiplicando, significa que ele multiplica todo mundo que está dentro desse parênteses. Então, olha o primeiro exemplo. O 2 está multiplicando tanto 5 quanto menos 7. Então, você vai fazer duas multiplicações. 2 vezes 5, mais com mais dá mais, número positivo, 10. Número positivo com negativo, mais com menos dá menos, 2 vezes 7, 14. Então, note que o 2 ele multiplica tanto 5 quanto menos 7. 10 menos 14 fica menos 4. Olha o segundo exemplo. Menos 5 que multiplica 2 mais 10. Então, o menos 5 está multiplicando tanto 2 quanto mais 10. Tem um menos 5 na frente. Pode ter certeza que você tem um jogo do sinal. Menos com mais dá menos. 5 vezes 2, menos 10. Menos com mais também dá menos. 5 vezes 10, menos 50. Devo 10, devo 50, devo 60. Lá na página 10, nós vamos fazer dois exercícios que estão lá. Letra A, menos 5 que multiplica menos 4 mais 6. Então, de novo, menos 5 multiplica tanto menos 4 quanto mais 6. Vai fazer duas multiplicações. Menos com menos dá mais. 5 vezes 4, 20. Mais 20. Menos com mais, que é a segunda multiplicação, dá menos. 5 vezes 6, menos 30. Então, eu tenho mais 20 menos 30. Pago 20 e devo 30, fico devendo 10. Resposta final, menos 10. Letra B, 10 que multiplica 10 menos 5. Dentro dos parênteses. Então, nota que o 10 multiplica o 10 dentro do parênteses quanto o menos 5. 10 vezes 10, 100. Mais com menos dá menos. 10 vezes 5, menos 50. 100 menos 50, 50 positivo. Note que em cada distributiva, sempre você vai ter duas parcelas, porque o número que está na frente multiplica os números que estão dentro dos parênteses. E o último conteúdo que nós temos é a divisão de inteiros na página 12. Então, para que fique bem claro e resumido, quando nós temos uma divisão de números inteiros, com dividendo, divisor, quociente, a gente já viu na aula passada, nós temos as mesmas regras dos sinais. A única coisa que muda é a operação. Então, se antes você tinha 4 vezes 2, que dá 8, agora você tem 4 divididos por 2. E o jogo do sinal é o mesmo. Eu tenho mais 18 divididos por menos 3. Então, dividendo, divisor, quociente, que é a resposta. Mais com menos dá menos. 18 divididos por 3, 6. E você vê isso, você pode comprovar isso pela multiplicação. Porque eu tenho o quê? Bem, se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, quem que eu tenho? O dividendo, pelo algoritmo da divisão. Você tem lá o número maior que está fora da chave, o número da chave é a resposta. Se você multiplicar o número da chave com a resposta, dá um número maior que é o que está fora da chave. Tá? Isso a gente sabe do algoritmo da divisão. Então, note, menos com menos dá mais, 3 vezes 6, 18. Então, para que não haja dúvida, a gente vai fazer um exemplo concreto aqui. Resolva mentalmente as divisões usando as regras para o sinal do quociente e registre os resultados. Vamos ler a letra A. Bem, letra A, positivo e negativo. A regra do sinal é a mesma. Mais com menos, menos. 64 divididos por 4, 16. Olha a letra B. Menos 250 divididos por 10. Menos com mais, menos. 250 por 10, 25. Letra C. Menos 75 divididos por menos 3. Menos com menos, mais. 75 por 3, 25. Letra D. Mais 130 divididos por mais 2. Mais com mais dá mais. 130 por 2, 65. Letra E. Menos 365 divididos por 5. Menos com menos, mais. 365 divididos por 5, 73. 36 divididos por menos 18. Mais com menos, menos. 36 por 18, 2. E claro, vocês vão fazer as atividades das páginas 8 e 9, exercício 5, e página 13, exercício 3.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que sempre vocês podem pausar o vídeo, olhar o vídeo de novo junto com o caderno, copiar os exercícios e atividades. E até a próxima!